Nas colinas secas da Galileia, havia uma aldeia tão pequena que quase ninguém a colocava nos mapas, um lugar tantas vezes desprezado que, quando Natanael ouviu que o Messias viria dali, respondeu com ironia: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Ainda assim, foi exatamente ali, entre casas de pedra, ruas empoeiradas e um silêncio esquecido pelo mundo, que cresceu o homem que dividiria a história entre antes e depois. Seu nome hebraico era Yeshua. Nós o conhecemos como Jesus. Durante 30 anos, ele viveu longe dos palácios, dos exércitos e dos centros de poder. Cresceu trabalhando, caminhando sob o sol da Galileia e partilhando pão com camponeses e pescadores. Hoje, reconstruímos a Nazaré real do século I, a cidade humilde onde Jesus passou quase toda a sua vida terrena. Os arqueólogos confirmam que Nazaré tinha entre 200 e 400 moradores. Era tão pequena que caberia em um único quarteirão moderno. Todos se conheciam, não havia espaço para segredos ou anonimato. A vila ficava escondida entre as colinas da Baixa Galileia, a 350 metros de altitude, quase invisível para viajantes. Nenhuma rota comercial passava por ali. Nenhum exército se importava com ela. Nenhum governador lembrava que existia. Para o mundo antigo, Nazaré era irrelevante, mas se tornaria o ponto de partida de tudo. Curiosamente, escavações modernas revelaram que, naquela época, a região era usada como refúgio de famílias judaicas que fugiam de conflitos, especialmente das tensões políticas geradas pelo domínio romano. Isso explica por que tantas casas eram parcialmente subterrâneas e escondidas. Era um lugar simples, mas também seguro. A poucos quilômetros dali, porém, existia Séforis, uma cidade helenística repleta de teatros, colunas romanas, ruas pavimentadas e grandes edifícios que Herodes Antipas reconstruía, transformando-a no centro mais rico da região. José, o pai adotivo de Jesus, era um tecton, um construtor que trabalhava com madeira e pedra, e é muito provável que ele e o jovem Jesus caminhassem diariamente até Séforis para trabalhar. Jesus adolescente teria visto colunas, estátuas, soldados, administradores romanos e também injustiças sociais. E, ao final do dia, retornava para a extrema simplicidade de Nazaré. Esse contraste moldou muito do mundo que ele conheceu. Muitos estudiosos acreditam que essa convivência entre uma aldeia judaica pobre e uma cidade cosmopolita influenciou a forma como Jesus falava sobre riqueza, poder e desigualdade. Ele conhecia de perto tanto o luxo dos ricos quanto a dureza da vida comum. As casas de Nazaré eram feitas de pedra calcária, pequenas, com uma ou duas salas, muitas vezes aproveitando cavernas naturais das colinas. O chão era de terra batida, sem janelas, com pouca mobília, esteiras para dormir, lâmpadas de barro, potes de cerâmica e baús rústicos. Os tetos planos, feitos de galhos, madeira e barro, serviam como local para dormir durante o verão. A vida acontecia nos pátios, onde mulheres moíam grãos, crianças brincavam, homens consertavam ferramentas. E idosos contavam histórias. Ainda assim, em meio à pobreza, algumas práticas interessantes surgiam. As famílias costumavam guardar alimentos em jarros enterrados para conservar por mais tempo, e quase todas mantinham pequenos fornos de barro comunitários usados por várias casas ao mesmo tempo. Jesus aprendeu o ofício de José desde cedo. Cresceu entre serras, martelos, cinzéis, tábuas, cordas e pedras. Um tecton construía portas, móveis simples, vigas, ferramentas agrícolas, partes de casas e até caixões. A jornada começava com o nascer do sol e terminava ao anoitecer. As mãos calejadas do jovem trabalhador moldariam o homem que, mais tarde, reuniria multidões. Há um detalhe curioso: o termo tecton não se restringia apenas a carpinteiros. Podia indicar um artesão versátil, capaz de trabalhar com diversos materiais. Isso sugere que Jesus talvez tivesse habilidades práticas bem mais amplas do que se imagina, o que explica algumas de suas parábolas sobre colheitas, construção de casas e ferramentas. A economia local era de pura sobrevivência. As famílias cultivavam oliveiras, figueiras, vinhas, trigo, cevada e criavam algumas cabras e ovelhas. Mas os impostos eram pesados. Roma cobrava, Herodes cobrava, o templo cobrava. O que sobrava era mínimo. Muitos viviam no limite da fome, presos em dívidas. Foi nesse cenário de injustiça econômica que Jesus cresceu. Um fato pouco comentado é que alguns agricultores utilizavam prensas manuais de azeite, construídas em pequenas cavernas para manter a temperatura mais baixa,
e restos dessas estruturas foram encontrados perto de Nazaré. Esse tipo de descoberta ajuda a entender a conexão profunda entre o povo e a terra. Maria vivia a rotina típica das mulheres daquela época: moer grãos, fazer pão, buscar água, fiar, costurar, cuidar dos filhos. O Poço de Nazaré, ainda existente hoje, era o centro social feminino, e Maria percorreu esse caminho inúmeras vezes. A vida era simples, dura e profundamente ligada à fé. As mulheres também eram responsáveis por preparar o óleo de lamparina, ferver ervas medicinais e supervisionar pequenas hortas, onde cultivavam temperos como cominho, isopo e hortelã, todos citados depois nas próprias falas de Jesus. Em Nazaré, a religião estruturava tudo: rituais, leis de pureza, orações diárias e ensinamentos da Torá. A sinagoga, embora humilde, era fundamental. Ali Jesus aprendeu a ler hebraico e ouviu as histórias dos profetas que moldariam sua consciência espiritual. A educação era quase totalmente oral. As crianças passavam horas memorizando textos sagrados. Há registros indicando que, nas aldeias da Galileia, rolos menores e trechos da Torá eram compartilhados entre famílias, já que poucos podiam comprar seus próprios pergaminhos. Isso significa que o aprendizado era comunitário e que a leitura sagrada ocupava um papel de grande honra. 3 vezes ao ano, as famílias viajavam até Jerusalém, caminhando cerca de 140 quilômetros em caravanas repletas de música, animais para sacrifício, histórias e perigos. Para uma criança, era uma aventura inesquecível: desertos, montanhas e, ao final, a visão imponente do templo. Essas peregrinações influenciaram profundamente a fé de Jesus. Muitas caravanas levavam tocadores de tamborins e flautas, e frequentemente os peregrinos dormiam ao ar livre, sob tendas simples feitas de lã de cabra. A viagem, além de espiritual, era um momento raro de encontro entre diferentes cidades e tradições judaicas, criando uma espécie de grande reunião nacional. A presença romana estava sempre nas sombras. Soldados podiam tomar alimentos, animais ou obrigar alguém a carregar carga militar. Crucificações eram comuns e serviam de aviso aos rebeldes. A pobreza aumentava e, junto com ela, a esperança de um Messias libertador. Jesus cresceu vendo seu povo sofrer, cenário que explicaria a força de seus discursos sobre justiça, compaixão e misericórdia. Inscrições romanas encontradas na Galileia mostram decretos e ordens militares que circulavam na região, confirmando que o controle romano era duro e constante. Além desses desafios, o século foi um período de inquietação social profunda. Após a morte de Herodes, o Grande, revoltas e saques tomaram a região, e muitas aldeias sofreram retaliação de Roma. Alguns estudiosos acreditam que a própria Nazaré serviu de abrigo a famílias que fugiam desses conflitos. A concentração de terras aumentava a desigualdade, e camponeses endividados eram forçados a entregar suas colheitas praticamente inteiras para atender às cobranças romanas e herodianas. Essa realidade ecoa nas parábolas sobre senhores severos, servos aflitos e devedores sufocados, metáforas tiradas diretamente da vida cotidiana. A religiosidade da época também se manifestava nas mikvot, as pequenas piscinas de purificação usadas antes de festividades e orações. A pureza ritual era parte essencial da vida judaica, regulando desde a alimentação até o contato social. Em aldeias como Nazaré, cada família conhecia profundamente as tradições, e a expectativa por um Messias ganhava cada vez mais força diante da opressão romana. Outro fator marcante era a saúde precária. Sem médicos especializados, as pessoas dependiam de parteiras, curandeiros e remédios naturais preparados a partir de ervas. Infecções simples podiam se tornar fatais, e o uso de fornos internos aumentava problemas respiratórios. Essa vulnerabilidade faz compreender por que a cura era vista como um sinal divino tão poderoso. A vida rural também estava sujeita ao clima imprevisível da Galileia. Verões severos e invernos chuvosos moldavam a agricultura, e a menor seca podia significar fome. Essas oscilações aparecem nas parábolas sobre sementes, figueiras e colheitas. Mesmo assim, havia momentos de celebração. Casamentos duravam dias, com música, dança e comida partilhada em grandes mesas improvisadas. Famílias extensas viviam unidas, e a solidariedade era o que mantinha as pequenas aldeias de pé. Nazaré mudava conforme as estações: primaveras floridas, verões áridos, outonos de colheita, invernos de frio e lama. A vida era dura, marcada pelo trabalho, pela fé e pela resistência. E foi ali, nesse ambiente simples, esquecido pelo mundo,
que Jesus viveu quase toda a sua existência antes dos milagres, antes dos discípulos, antes da cruz. Durante 30 anos, ele viveu no silêncio, entre camponeses e construtores, entre homens e mulheres que o mundo ignorava. E desse lugar improvável surgiria alguém que mudaria o mundo para sempre. Se essa jornada pelo passado tocou você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários quais temas ou épocas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação ajuda muito a manter este projeto vivo e a trazer novas histórias para o mundo. Até a próxima reconstrução histórica.